Existe um momento exato em que Deus começa a mover algo por você, e quase todo mundo perde esse momento porque está olhando para o lugar errado. A pessoa fica esperando um milagre grandioso, um sinal gritante, uma porta escancarada. Só que quando Deus começa, geralmente parece pequeno, parece silêncio, parece nada. E é justamente aí que o movimento começa. Você sabe qual é o erro mais comum? Achar que Deus começa a agir quando a sua vida melhora, quando o dinheiro entra, quando a pessoa volta, quando a porta abre, quando o resultado aparece. Mas o começo real é antes, bem antes. O começo real acontece dentro de você, e se você entender isso, você vai reconhecer o momento e parar de estragar o processo. Porque tem uma frase que resume tudo: Deus começa a mover quando você para de implorar e começa a alinhar. E alinhar não é falar bonito, é ajustar o que você acredita, o que você tolera, o que você repete e o que você aceita como normal. Talvez você esteja numa fase em que tudo parece travado. Você ora e não vê resposta. Você tenta e não encaixa. Você sente que está no limite. E ao mesmo tempo, algo dentro de você está mudando. Um incômodo novo, uma clareza estranha, uma vontade de cortar coisas, uma falta de paciência com o que antes você engolia. Você começa a sentir que não dá mais para continuar do mesmo jeito. Esse é um dos primeiros sinais de que Deus começou a mover. Porque o movimento começa quando o velho eu começa a morrer. E isso dói. Dói porque você se identificava com esse eu. Dói porque o velho eu tinha hábitos, rotinas, pessoas, desculpas, muletas emocionais. E quando essas muletas começam a perder o efeito, você entra em um vazio. E no vazio, a maioria corre para preencher com qualquer coisa, só para não sentir. Mas é nesse vazio que Deus trabalha mais. Vamos deixar isso bem claro. O momento exato não é quando você recebe, é quando você muda. E como você sabe que mudou? Primeiro, você para de correr atrás do que te humilha. Você para de insistir em migalha. Você para de se explicar para quem não quer entender. Você para de pedir amor para quem só sabe dar ausência. Você para de mendigar respeito, não porque ficou frio, mas porque acordou. E esse despertar é espiritual e psicológico ao mesmo tempo. É você saindo do modo carência e entrando no modo direção. Segundo, você começa a respeitar o desconforto. Antes, qualquer incômodo fazia você fugir. Você voltava para o antigo, você se distraía, você comia, bebia, rolava a tela, buscava alguém. Agora você começa a ficar. Você encara, você respira, você observa, porque você entendeu que o desconforto não é inimigo, às vezes é sinal. Terceiro, você para de pedir um mapa inteiro e começa a obedecer o próximo passo. Essa é uma virada absurda, porque a mente quer garantia, quer controlar, quer prever. Só que fé de verdade funciona com o próximo passo, e quando você dá o próximo passo com coragem, o próximo degrau aparece. E aqui entra a parte que prende você até o fim. Porque Deus só começa a mover quando você muda por dentro. Porque enquanto você não muda, você transforma qualquer resposta em repetição. Você ganha dinheiro e perde por autossabotagem. Você entra em relação e repete o mesmo padrão. Você muda de cidade e leva a mesma mente. Você muda de emprego e continua tolerando o mesmo desrespeito. O cenário muda, mas a história é igual, porque o autor ainda é o mesmo. Então Deus começa a mover quando você deixa de ser o mesmo autor. Agora deixa eu te mostrar como esse momento costuma acontecer. Ele não vem como euforia. Ele vem como decisão silenciosa. Uma noite você deita e pensa: chega. Chega de ser usado. Chega de viver em ansiedade. Chega de se diminuir. Chega de prometer e não cumprir. Chega de adiar. Chega de voltar para o que te quebra. E no dia seguinte, nada externo mudou. A conta ainda está lá.
O problema ainda existe. A porta ainda está fechada. Mas você mudou. E essa mudança é o começo real. Porque quando você muda, você para de alimentar o que te destrói. Você para de dar energia para o ciclo. E um ciclo sem energia morre. E quando o ciclo morre, espaço abre. E quando espaço abre, o novo encontra lugar. Agora, vamos para um exemplo bem simples. Você já notou que quando você para de correr atrás de alguém, a pessoa sente? Não porque é mágica, mas porque a dinâmica muda. O seu valor deixa de ser negociável. A sua energia deixa de ser disponível. Você deixa de ser previsível. E isso muda o jogo. Com Deus é parecido. Quando você para de viver em desespero e começa a viver em alinhamento, o caminho começa a responder. Não porque Deus estava esperando você fazer por merecer, mas porque agora você está pronto para sustentar a direção. E aqui entra o pico emocional. Talvez você esteja achando que Deus só começa a mover quando você finalmente vence. Mas eu vou te dizer o momento exato de verdade. É quando você decide ser fiel a você mesmo, mesmo sem recompensa. É quando você escolhe o certo no escuro. É quando você diz não, mesmo sentindo falta. É quando você corta o vício mesmo com vontade. É quando você não volta para o antigo mesmo com saudade. É quando você para de se sabotar mesmo com medo. Esse é o momento exato. Porque nesse momento você prova para a vida e para você que você não é mais refém do impulso. Você virou alguém de decisão. E Deus move coisas grandes para pessoas que decidem, não para pessoas que oscilam. E é por isso que depois dessa decisão, começam a acontecer coincidências. Pessoas certas aparecem, ideias surgem, portas se alinham, a mente clareia, o coração acalma, você começa a perceber sinais pequenos. E parece que, do nada, a vida destrava. Mas não foi do nada, foi do dentro. E se você acha que isso é pouco, deixa eu te lembrar. É exatamente assim que a vida muda. Não com um evento gigante primeiro, mas com uma decisão interna que ninguém vê. E é por isso que tanta gente passa anos pedindo uma mudança externa e continua no mesmo lugar. Porque ela quer o fruto sem cuidar da raiz. Ela quer o final sem atravessar o meio. E o meio é onde Deus te forma. Agora deixa eu fechar com uma direção prática. Se você quer acelerar o movimento, pare de pedir só por resultado e comece a pedir por alinhamento. Pede por mente firme, pede por coragem, pede por disciplina, pede por clareza. Porque quando você recebe isso, o resto vira consequência. E se você está no meio do processo agora, eu quero que você faça uma pergunta hoje. O que eu estou tolerando que está atrasando o meu próximo nível? Porque às vezes o que está travando não é Deus, é a sua tolerância. Tolerância com migalha, tolerância com distração, tolerância com preguiça, tolerância com gente errada, tolerância com mentira interna. Quando você corta isso, você sente medo, mas também sente paz. E paz é sinal. Para concluir, Deus começa a mover algo por você no exato momento em que você para de negociar com a sua versão pequena. No momento em que você escolhe se alinhar, mesmo sem ver resultado imediato. E quando você faz isso, uma força invisível começa a reorganizar o que parecia impossível. Se isso fez sentido para você, comenta aqui embaixo. Eu mudei, só isso. E me diz qual área da sua vida você sente que está sendo chamada para alinhar agora. E se inscreve no canal, porque os próximos vídeos vão te ajudar a reconhecer o processo antes de desistir no meio. Não espere o mundo mudar para você mudar. Mude e observe como o mundo começa a se mover.